Bom, galerinha, vamos dar continuidade à caracterização dos 4 grandes grupos vegetais. Hoje nós vamos falar das gimnospermas. Então, vocês estão vendo aí esse GIF de uma árvore de Natal. O que as árvores de Natal têm a ver com a aula de hoje, com o tema da nossa aula, o tema de gimnosperma? Quer saber essa resposta? Então, continue assistindo a nossa aula. Bom, pessoal, então, as gimnospermas, essa palavra, a etimologia dela, vem lá do grego gimno, que significa descobertas, nuas, e espermas, sementes. Ou seja, são plantas que produzem sementes, mas essas sementes, elas não estão protegidas por uma outra estrutura, que nesse caso é o fruto, porque essas plantas elas não possuem fruto, diferentemente do próximo grupo, que é o grupo das angiospermas, onde as sementes ficam protegidas pelo fruto. Então, a ausência desse envoltório, que é o fruto, desse envoltório protetor, é que serve de base para o termo gimnospermas, sementes nuas, ok? Bom, então, como eu falei, elas são as primeiras plantas a apresentarem sementes. E daí deriva um termo botânico chamado de espermatófitas. Gimnospermas e angiospermas são espermatófitas. Por quê? Porque produzem sementes, se propagam por sementes. Lembrando que a semente ela guarda dentro de si o embriãozinho da planta, beleza? Bom, essa é uma grande novidade evolutiva, além dessa outra. Essas plantas são as primeiras fanerógamas. Esse conceito eu já trabalhei com vocês. É o nome que se dá às plantas que possuem estrutura sexual visível. E nesse caso, a estrutura sexual dessas plantas é essa aqui. Amarelinha é o estróbilo ou cone, devido à sua forma. Então, essa estrutura aqui, ela é a estrutura responsável, por exemplo, por produzir o grão de pólen. Tá certo? Então, as gimnospermas têm o estróbilo e as angiospermas têm a flor. Por isso que elas são chamadas de fanerógamas, ok? Bom, a presença do grão de pólen faz com que essas plantas elas sejam denominadas de sifonógamas, tá certo? Esse termo ele está associado à presença, né, do grão de pólen. Por quê? Porque esse termo ele significa que são as plantas que produzem tubo polínico. E o tubo polínico é uma estrutura formada a partir do pólen. E qual é a importância do pólen, do tubo polínico? Essa estrutura do pólen, ela fez com que essas plantas perdessem a dependência da água para a fecundação. A gente viu que nos grupos anteriores, briófitas e pteridófitas, existia essa dependência de um meio líquido para que o anterozoide, o gameta masculino, fecundasse a oosfera, ele precisava se deslocar em um meio líquido. Nesse caso, o pólen, que vai transportar o gameta masculino, falando assim de forma simplória, o pólen, esse gameta masculino, ele vai chegar até o gameta feminino através de um canal chamado de tubo polínico. Então, com isso, essas plantas perderam essa dependência da água para a fecundação. E isso trouxe grande vantagem adaptativa, tá certo? Porque, por exemplo, as briófitas e as pteridófitas, pensando aqui na época que os continentes estavam unidos, na Pangeia, elas tinham que ficar ali próximo a fontes de água por causa dessa dependência, ou nos lugares mais úmidos. E com o surgimento da estrutura da semente, do grão de pólen,
fez com que essas plantas pudessem entrar mais em locais mais inóspitos do supercontinente, puderam adentrar ao supercontinente. Por isso que elas são consideradas os primeiros vegetais a conquistarem o ambiente terrestre de forma definitiva. Não foram as primeiras a chegarem ao ambiente terrestre, porque foram as briófitas, mas foram as primeiras a conquistarem esse ambiente terrestre de forma definitiva. Por isso que elas são chamadas de os répteis das plantas. A gente viu que as briófitas são chamadas de os anfíbios das plantas. Por quê? Por causa da questão da dependência da água para a fecundação. E por que se faz essa comparação dos répteis com a gimnosperma? Porque na evolução dos vertebrados, os répteis eles não dependem da água para a fecundação, já que eles são animais de fecundação interna, beleza? E o fato também deles produzirem um ovo com casca dura que protege o embrião, que pode ser comparado do ponto de vista evolutivo com a semente, que tem uma casca dura protegendo o embrião, ok? Bom, e falando em répteis, na época dos dinossauros, tá certo? Estamos falando aí de era mesozoica, as paisagens mundiais, a vegetação predominante era de gimnospermas, com árvores grandiosas. Por quê? Porque essas plantas elas também são traqueófitas. Elas também têm vasos condutores de seiva, que faz com que elas tenham raiz, caule e folhas verdadeiros. Beleza? Bom, então esses dois termos aqui vocês já conheciam, tá bom? Bom, essas gimnospermas, como eu falei para vocês, elas não apresentam fruto. Fruto e flor é a estrutura das angiospermas. Bom, falando aí em estruturas reprodutivas, o ciclo reprodutivo, essas plantas elas apresentam uma redução na fase gametofítica. Vocês vão ver que além dela ser transitória, a fase gametofítica ela é extremamente reduzida, muitas vezes em nível microscópico. Isso gera vantagem adaptativa porque faz com que o processo sexuado seja mais rápido. Bom, elas também são heterosporadas, ou seja, elas produzem dois tipos de esporos, os micrósporos e os megásporos. Lembrem que eu já comentei isso quando eu falei daquele grupo chamado de licófitas e pteridófitas, que já apresentavam essas características, por isso esse elo de ligação com o grupo das gimnospermas. Tá bom? Então aqui vocês vão ver que tem dois tipos de esporos, os esporos masculinos chamados de micrósporos e os esporos femininos chamados de megásporos. Bom, com o passar do processo de evolução, as gimnospermas elas foram perdendo essa hegemonia nas paisagens mundiais em termos de biodiversidade, perderam o espaço para as angiospermas, mas nós temos aí ainda grandes formações vegetais no mundo. Hoje você tem a maior quantidade de espécies de gimnospermas em ambientes mais frios do mundo. E aí nós temos, por exemplo, a famosa floresta das coníferas, chamada também de taiga ou floresta das coníferas. Esse tipo de bioma, de árvores aí de locais frios, muito característica aí das florestas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, ok? E por que essa floresta, a taiga, o que tem a ver com o Natal? Por que o pinheiro, como eu mostrei no início da aula, por que o pinheiro é a árvore do Natal? É a árvore que é utilizada como símbolo de Natal, que é enfeitada para o Natal. Primeiramente porque o Natal, a questão da árvore de Natal, ela está atrelada à lenda do Papai Noel, o famoso Santa Claus.
que é uma lenda do hemisfério norte. Então, o que acontece? Ali em 25 de dezembro, no hemisfério norte, está nevando. O Natal deles está nevando. Então, as florestas lá, o tipo de vegetação predominante é essa que eu mostrei aqui para vocês. Ó. A taiga, rica em pinheiros. Beleza? Então, como nesse período as temperaturas ficam muito baixas, neve, o outro tipo de vegetação que ocorre, que é a floresta temperada, as árvores, as outras árvores, fora os pinheiros, elas derrubam todas as suas folhas. E os pinheiros são os únicos que conseguem manter suas folhas de forma perene. Mesmo nevando, ele mantém as suas folhas. Então, primeiramente, são as únicas árvores que podem ser enfeitadas, porque são as únicas que estão com folhas. E por outro lado, tem a questão da simbologia do Natal, tá certo? Onde está atrelado também o nascimento de Jesus Cristo. Então, um período de surgimento de uma vida. E isso tem também esse lado simbológico. Por quê? Porque quando você olha para aquela floresta onde várias árvores estão sem folhas e você vê lá o pinheiro com suas folhas, então isso mostra um sinal ali de vida, tá? de força da vida num cenário ali aparentemente morto, tá certo? Então essa é a relação do pinheiro e por isso que com o Natal e por isso que ele é escolhido como a árvore símbolo do Natal, tá bom? Bom, no Brasil nós temos um exemplo de taiga brasileira que é a chamada Mata das Araucárias. Se localiza lá no sul do Brasil, pegando ali estados do Paraná principalmente, mas pega Santa Catarina, São Paulo. Aqui nós temos a Araucária angustifolia, também conhecido como pinheiro do Paraná, que é a árvore símbolo do estado do Paraná, tá certo? Então nós temos esse exemplo de taiga brasileira aí dentro dos nossos biomas. Lembrando aí que não há gimnospermas em ambientes marinhos, nem briófitas e nem gimnospermas. Bom, em termos de ciclo de vida, como nós falamos nas pteridófitas, a partir das pteridófitas, a fase dominante do ciclo é a fase esporofítica. Aqui nessa imagem nós temos outro representante muito conhecido das coníferas, que são as sequoias. Então, a árvore, como nós conhecemos, como raiz, caule, folha, representa a fase de esporófito, 2N. Tá bom? Então, nesse esporófito aqui, pode-se desenvolver lá os estróbilos masculinos, estróbilos femininos. Os masculinos produzem o pólen e o feminino produz o óvulo. Então, esse pólen ele tem que ser transportado aqui pelo vento o pólen tem que ser transportado para o estróbilo feminino para poder aqui as células sexuais poderem se fecundar. Isso vai gerar aqui um embrião que dentro da semente vai ganhar aí um poder de germinação ao cair no solo e originar um novo esporófito. Então, no ciclo de vida delas, a fase esporofítica é a dominante e a fase gametofítica ela é extremamente reduzida. Em termos simplórios falando, o grão de pólen representa aí o gametófito. A fase gametofítica é o grão de pólen, ou seja, uma estrutura bem pequenininha, que para ver os detalhes é a nível microscópico. E o óvulo aqui, falando aí também de maneira mais simples, seria o gametófito feminino, também em nível microscópico. Por isso que a gente fala aí dessa redução da fase gametofítica a partir aí de gimnospermas, tratando aí os grandes grupos. Isso também, como falei, traz vantagem adaptativa, beleza? Bom, nós temos a classificação das gimnospermas. A gente já sabe que esse termo gimnosperma ele não se refere a um filo em si. Eu já comentei isso com vocês, que o reino Plantae se divide aí em 12 filos. Nós temos aqui 3 das briófitas, 4 das pteridófitas e nós temos esses 4 aqui das gimnospermas,
que estão aqui em ordem de aparecimento: Cicadófita, Ginkgófita, Coniferófita e Guinetófita. Beleza? Então, esses 4 filos do reino Plantae representam aí o grupo das gimnospermas, beleza? Que são espermatófitas, traqueófitas, como eu falei para vocês, tá bom? Bom, então, falando desses filos em uma ordem de biodiversidade, o filo Coniferófita, que é o filo das famosas coníferas, é o filo de maior biodiversidade, é o mais representativo do grupo, é o que tem mais espécies, como a araucária e as sequoias. As sequoias são árvores gigantescas. Pra vocês terem uma ideia, bem aqui uma pessoa. Olha a comparação aqui de uma pessoa para uma sequoia. Elas chegam até ter 80 metros de altura. Essas árvores aqui são tombadas como patrimônio natural da humanidade, tá certo? Algumas delas têm mais de 2.000 anos de idade. Foi através delas que surgiu aquela estrutura, aquele posto do guarda florestal, aquela figura do guarda florestal para proteger essas sequoias, tá? São bem preservadas, principalmente ali na região da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, essas coníferas, elas estão no globo terrestre, nos locais de temperatura mais amena, os locais mais frios, beleza? É o grupo mais representativo das gimnospermas. O filo Cicadófita é o segundo em biodiversidade, representado aí pelas chamadas cicas, a cica revoluta, muito utilizadas, por exemplo, no paisagismo. Está aqui o detalhe do estróbilo das cicas, parecem umas palmeirinhas, né? Essas cicas, elas são bem adaptadas a regiões tropicais, é o segundo aí em biodiversidade. Nós temos o filo Guinetófita, que do ponto de vista fisiológico é um grupo interessante, porque a Welwitschia é uma planta bem adaptada a ambientes de desertos, semiáridos e desertos. Está aqui os estróbilos da Welwitschia, aqui suas folhas e o tronco e a raiz fica enterrado na areia. Ok? Então essas plantas aqui, do ponto de vista fisiológico, elas são chamadas até de plantas Can. Vocês viram isso dentro de fotossíntese. Essas plantas aqui, enquanto as demais plantas abrem os estômatos para a entrada do gás carbônico durante o dia e fecham à noite, ela faz o contrário. Ela abre à noite para absorver gás carbônico, armazena o gás carbônico na forma de ácidos orgânicos e durante o dia elas ficam com os estômatos fechados. E aí elas quebram esses ácidos para usar o gás carbônico no processo da fotossíntese. Qual é a vantagem disso? Elas fazerem fotossíntese com os estômatos fechados. Isso ajuda elas a economizar água, porque a fotossíntese, com os estômatos abertos, ela elimina a água, e ela com os estômatos fechados, ela não elimina. Então, elas são plantas chamadas de plantas Can. São plantas com metabolismo ácido das crassuláceas, que é o significado de Can. Então, são plantas adaptadas a ambientes desérticos. E nós temos o filo Ginkgófita, que é o filo de uma espécie só. Veja só uma espécie tem um filo para ela, que é a Ginkgo biloba, tá bom? Que tem um porte aí de arbusto para árvore, tá certo? E aqui nós temos ela aqui em miniatura na forma do mosaico. Tá certo? É uma planta medicinal, a Ginkgo biloba. Bom, o processo de reprodução dessas plantas envolve o processo de formação do pólen e de formação do óvulo. O processo de formação do pólen nós chamamos de microsporogênese. Vamos fazer aqui um acordo. Daqui para frente, tudo que leva micro, esse micro é porque é menor e porque é uma estrutura masculina. Então, em botânica, tudo que é antecedido aí por micro, você já sabe que é uma estrutura masculina. Então, o estróbilo masculino, ele é mais fino, mais alongado. Ele é chamado até de microestróbilo.
onde cada unidade dessas são os microsporófilos, beleza? Aqui nós temos o microsporângio, onde dentro nós temos a célula precursora do pólen, que são os microsporócitos, são células diploides. E aí lembre-se, sempre a meiose ela é o quê? A meiose ela é espórica, né? Então acontece a meiose nos microsporócitos. Cada microsporócito desse vai gerar 4 células haploides, os micrósporos, e cada micrósporo desse origina um grão de pólen. Só que o grão de pólen, além de possuir essas bolsas de ar que ajudam ele a se propagar no ar, já que o principal agente polinizador das gimnospermas é o vento, por isso que nós chamamos de polinização anemófila, ele possui 2 células. A célula generativa, ou gerador, que é a que vai formar os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, e a célula do tubo, que vai formar o tubo polínico. Beleza? Então, esse processo de formação do pólen, que envolve aqui a meiose dos microsporócitos para formar o micrósporo, que é o esporo masculino, nós chamamos de microesporogênese, onde acontece ele no estróbilo masculino. Bom, no caso da araucária, que nós estamos usando aqui como exemplo, na maioria das gimnospermas, elas são dioicas. Então, você tem a araucária, que produz o estróbilo masculino, e tem outra araucária que tem o estróbilo feminino. Ele é mais rechonchudo, beleza? Ele é mais rechonchudo. É chamado até de megaestróbilo. Então, o processo de desenvolvimento aqui do óvulo, que vai originar o gameta feminino, nós chamamos de megasporogênese. Então, outro acordo, tudo que leva mega é porque é maior e é porque se trata de uma estrutura feminina. Então, nós temos aqui as unidades que são os megasporófilos, veja que só muda o prefixo em comparação com a microsporogênese, tá certo? Aqui nós temos o megasporângio, aqui o megasporângio, e nós temos a célula mãe aí do megásporo, que nós chamamos de megasporócito, que é uma célula diploide. E aí acontece a meiose. Essa meiose, como toda meiose, origina 4 células, que são os megásporos. Só que só um deles vinga, os outros 3 degeneram. Só um deles vinga e ele vai sofrer sucessivas mitoses até originar esse complexo aqui com centenas de células, que vai representar o gametófito feminino, o megagametófito ou megapróton. Então, isso aqui é a fase gametofítica feminina. Essas células, todas haploides, essas cavidades que são os arquegônios, olha só, as gimnospermas têm arquegônios, que é uma estrutura que existe em briófilos e pteridófilos também tem em gimnosperma. E dentro dos arquegônios nós temos as zoosferas, que são os gametas femininos. Beleza? Então, de um lado você viu aqui a microsporogênese, que é o processo de formação do pólen, que está trazendo aqui a célula precursora do gameta masculino. E do outro lado você tem aqui o processo de formação do megagametófito, onde temos aqui dentro os gametas femininos. Bom, agora vamos mostrar esse encontro do gameta masculino com o gameta feminino, beleza? Bom, então veja só, aqui nós temos o ciclo da araucária. A araucária, como eu falei para você, é de sexo separado. Então tem a araucária que produz o estróbilo masculino e tem a araucária que produz o estróbilo feminino, que é mais gordinho. Bom, aí acontece a meiose naquelas unidades que eu falei, onde aqui o microsporócito e aqui o megasporócito sofrem a meiose, tá certo? Que vai originar aqui os micrósporos do lado masculino e do lado feminino os megásporos, só que só um vinga, tá bom? Então aqui você tem o óvulo em formação. Essa estrutura aqui nós chamamos de óvulo. Veja que o óvulo ele não é o gameta. O óvulo ele não é o gameta, tá certo? O óvulo ele não é o gameta. Ele abriga o gameta. O gameta é a oosfera, tá bom? Bom, então os micrósporos vão formar o grão de pólen. Aí o que acontece? Esse grão de pólen ele tem que cair aqui no estróbilo feminino.
onde tem uma abertura aqui nele chamada de tem uma abertura dele aqui, tá? Que onde ele deve cair, tá? A micrópila, ele deve cair na micrópila, e aí ele começa a se desenvolver. O que é se desenvolver? A célula do tubo começa a se alongar, ela sofre um alongamento, originando aqui o famoso tubo polínico. E aquela célula geradora que eu falei para vocês, a segunda célula do pólen, ela sofre uma mitose, originando aqui duas células espermáticas, beleza? É essa célula aqui que eu mostrei anteriormente para vocês. Essa célula aqui é que vai originar os núcleos espermáticos, tá bom? São duas células que compõem o pólen. Elas vêm, cada uma aqui vem do micróscopo. Bem aqui tem uma mitosezinha para originar elas duas, né? Bom, então tá aqui novamente as duas células aqui, ó. Essa aqui é que vai originar as células espermáticas, beleza? Bom, então, com o desenvolvimento do tubo polínico, essas células espermáticas elas vão usar o tubo polínico para poder fecundar aqui dentro do óvulo, já está esperando a oosfera. Primeiro que chegar, fecundou, vai formar o zigoto, ocorre aqui a fecundação, forma o zigoto, onde nós vamos ter aqui o embrião, beleza? Bom, e essas células aqui, que é o megagametófilo, megaprótilo, todas haploides, vão se transformar num tecido nutritivo chamado de endosperma, que vai ter a função de nutrir o embrião da planta. E essa cascazinha aqui, que vai ser a casca da semente, né, nós chamamos ela de nucelo, que é a cascazinha protetora da semente. É o nucelo, tá bom? Bom, então a semente, isso aqui é a semente da araucária, que vai ser liberada no meio e ela tem o poder de originar um novo esporófito. Essa semente que nós chamamos de pinhão, beleza? Bom, tá aqui novamente em detalhe, ó, o grão de pólen chegou, as células espermáticas vão fecundar a oosfera e isso vai levar à formação da semente. O embrião vem da fecundação da célula espermática com a oosfera. O tecido nutritivo, que é o endosperma, que é essa parte branquinha bem aqui, vai vir das células do megagametófito, do recheio do óvulo. E a casca vem lá do nucelo. Essa casca aqui ela vai ser diploide, porque o nucelo ele é diploide. Então, em outras palavras, quando ocorre a fecundação, o óvulo, que é essa estrutura toda aqui, o nucelo, o megagametófito, o arquegônio, o óvulo ele vai se transformar na semente. Então, você faz esse direcionamento. O óvulo ele gera a semente, onde dentro nós temos o embrião que vem da fecundação da célula espermática, ou núcleo espermático, com a oosfera. Beleza? Bom, tá aqui a pinha e nós temos os pinhões. A pinha é o conjunto de pinhões. O pessoal cozinha isso aqui e come, tá? Mistura com arroz. Tem vários pratos típicos que fazem com os pinhões. Bom, tem uma questãozinha aqui que eu separei, bem simplesinha, que depois nós vamos fazer outras questões mais complexas. É um tipo de questão, por exemplo, que cai sobre a araucária, né? Aqui tem um textozinho falando sobre a araucária. Identificados genes que podem salvar a araucária do risco de extinção. A formação embrionária do pinhão, semente do pinheiro brasileiro, é alvo da abordagem molecular inédita capaz de auxiliar na preservação da espécie. Então, a mata das araucárias, devido ao desmatamento da Mata Atlântica, vem sofrendo aí risco de extinção. E o processo de reprodução que eu mostrei para vocês, ele é bastante demorado. Em alguns casos, desde o processo de formação aqui, desde o processo de formação do estróbilo, da produção do pólen, do crescimento do tubo polínico para fecundar, às vezes leva 2 anos para acontecer isso aqui. 2 anos para o ciclo se fechar. Tá certo? Então, isso traz uma desvantagem para elas. Então, por isso o risco é de extinção. Então, aqui tem um textozinho, tá? Que fala sobre uma aplicação da biologia molecular para salvar, né,
identificaram aqui os pesquisadores da USP 24.000 genes ligados à formação do embrião da araucária. Tá? A descoberta pode auxiliar o estabelecimento de um sistema para a propagação in vitro da espécie que está sob risco crítico de extinção. Bom, e aí ele pergunta sobre o organismo descrito no texto, infere-se que... Bom, então a araucária é uma gimnosperma. Aqui você já elimina a letra C e D. Fica A, B e E. Ela é vascularizada, ou seja, não pode ser a letra E. Então fica a letra A e B. A letra A fala em lenhosa e aqui é vascular. Vamos supor que você não sabe o que é lenhosa ainda. Aí aqui já fala que ela é vascular. Aqui fala que é dioica, certo? Ela é dioica. Aqui fala com endosperma triploide na semente. O endosperma, ele é haploide. Ele é haploide porque ele vem do megagametófito. Então ele é haploide. Então aí sobra só a letra A como resposta. Lenhosa, esse termo lenhoso é para as plantas que têm um caule do tipo tronco. E a araucária ela tem um caule do tipo tronco, que tem muito xilema, que também é chamado de lenho, por isso o termo lenhosa. Tá certo, pessoal? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de gimnospermas, tá certo? Fiquem atentos aí à lista de exercício, tá? E até a próxima. Tchau!